Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá aprender essa make do babado? Então, eu começo com o corretivo camuflagem na cor caramelo da Maqui. Esse corretivo vai servir como base para as sombras, né, que virão a seguir. Então, olha só, eu aplico e aí vou espalhando com batidinhas e inicio com esse blush. Sim, gente, é um blush, é o Blush Matte da Belly Angel na cor 5. Olha só como ele é pigmentado, ele é um tom de coral, assim, avermelhado. Não é tão vermelho e também não é tão laranja, é um tom intermediário entre essas duas cores. E aí eu começo aplicando aí no côncavo, venho trazendo para o canto interno. E aí já esfumo com um pincel mais gordo. Eu utilizei primeiro o pincel da Vult número 15 e agora esse é o 140 da Dye Makeup para tirar, né, as marcações. Volto aí com o pincel da Vult, olha só. E aí eu passo para a próxima cor, que é o Blush Matte 07 da Belly Angel. É o blush beterraba com esse pincel, o 136 da Dye Makeup. Ele é um pouquinho menor, ele é justamente para encaixar aí um pouco abaixo do côncavo. E eu vou aplicando aí esse tom abaixo do meu primeiro tom, do meu esfumado aí quente, né? Avermelhado, coral, olha só. E aí vou misturando as duas cores até eu obter o tom que eu desejo. E esse aí é o tom que eu desejo, né? Olha só. E logo em seguida já venho com o pigmento 09 da Zanf. Olha que linda, um tom berinjela, utilizo um pincel achatado, olhem aí no vídeo. E aí eu vou aplicando por cima mesmo do meu esfumado, você não precisa limpar nada, tá? Eu vou limpando aí o cantinho, mas é por outro motivo. E aí você aplica normalmente esse pigmento berinjela, olha só. É claro que ele vai mudar conforme o seu fundo de cor. E aí vou aplicando aí em toda a pálpebra, um pouquinho acima do côncavo, vou espalhando. Ele é super fácil de esfumar, super fácil de utilizar, não faz sujeira, olha só. Não tá fazendo nenhuma sujeirinha ali no olho, né, na região da olheira. E aí eu já volto com o meu pincel, que eu apliquei a segunda sombra, para espalhar esse pigmento. Olha como ele é fácil de espalhar, super tranquilo. Muito bom para trabalhar, gostei muito, viu? Zanf tá de parabéns. Não sei se foi reformulado, não sei se é lançamento ou se foi só a embalagem que foi modificada, mas a Zanf já tinha, né? Aí alguns pigmentos na linha, algumas sombras assim, né? Bem pigmentadas. E aí eu volto com aquela primeira sombra, meio laranja, né? Aquele coral, meio avermelhado. E aí para compor o esfumado. E aí eu limpo aí, né, dou essa batidinha no canto interno para receber a sombra iluminadora, que é essa asa de borboleta número 114 da RZ. Eu utilizo um pincel pequeno, esse é o 132. Você pode utilizar um pincelzinho achatado, não tem problema. E aí eu já aproveito essa asa de borboleta para esfumar, esfumar não, para iluminar abaixo da sobrancelha. Desculpa, passei a instrução errada. Eu utilizei aí mais um pouquinho, olha só, e volto com meu pincel gordão, né, para esfumar tudo, iluminado e esfumado. Volto com o pincel do pigmento também, para não ficar nada marcado aí nessa junção entre a sombra iluminadora e o pigmento. Olha só. Vou retocando ali, utilizo o pincel já limpo, só para espalhar um pouco essa asa de borboleta, para não ficar aquele ponto de luz assim muito evidente, né? E aí eu venho utilizando o delineador da linha Intense de O Boticário, utilizei meu próprio cartão para apoiar, esse é um truque, né, que ajuda bastante. Olha só, e aí eu tirei ele, ainda ficou meio errado, mas deu um norte, né? Dá um norte pra gente esse apoio. E aí eu vou traçando o delineado, vai ficar parecendo uma coisa meio exagerada, mas não se preocupem, tá? Vocês vão fazendo sem se preocupar, vai traçando até o canto interno pra ficar bonitinho. Eu não enxergo direito, por isso que eu não consegui fazer assim com detalhes pra vocês. E aí eu já volto com essa parte pronta e eu venho só corrigindo. Eu venho, na verdade, dando acabamento do gatinho com o mesmo corretivo que eu utilizei, o corretivo caramelo e um pincel esse é um pincelzinho de corretivo mesmo, fininho. Dá pra você utilizar, conseguir corrigir seu delineado, ó, super útil essa dica. E tá pronto, gente, olha só como é rapidinho. E aí eu utilizei esses cílios
Mink modelo A15 do AliExpress. E eu já passo pro preparo da pele, que tá incompleto esse preparo da pele, mas, né, eu liberei pra vocês, resolvi liberar. Esse é o mesmo tutorial, esse é o mesmo vídeo, na verdade, que eu liberei lá no Instagram. E aí eu aplico o Color Blue da Zanf primeiro, né, espalho bem. Ele tem essa cor, mas quando se espalha, né, fica transparente, uniforme. E aí eu passei a base da Max Love e logo em seguida eu passei o corretivo amarelo da Ruby Rose, esse corretivo de alta cobertura. Então já tem a base aí, e aí logo em seguida o corretivo, ainda não selei nada com pó. Eu utilizei junto com a base o diluidor da Fenty, tá? Porque ela é uma base grossa. E logo em seguida eu venho com essa paleta de contornos nude, né? De tons nude da Dodo Girls, eu acho que é assim que se fala. E aí eu venho contornando aí. Lembrando que eu aplico esses contornos com pó direto na base, né? Eu não selei. E aí agora eu venho com corretivo, o mesmo corretivo da Maquiê, o caramelo. Venho utilizando aí em cima do corretivo amarelo. Vocês sabem que o corretivo colorido ele precisa ser camuflado, né? Camuflado não, ele precisa ser utilizado em conjunto com o corretivo do tom da sua pele. E aí eu espalhei o corretivo, já apliquei, só tô ajustando os contornos, eu sempre faço isso, apesar de ser um pouco mais trabalhoso. Olha só, aplico no nariz e utilizei o pó translucente HD cor bege natural da Zanf para esse trabalho aí de selar a maquiagem. Eu adoro esse pó, ele é um pó amarelado, eu gosto muito e ele é muito no tom da minha pele. Eu amo! E agora vamos iluminar esse rostinho com a paleta de iluminadores, da Miss Rose, tá? É Miss Rose, muita gente fala Miss Rosé, mas eu já fui corrigida, é Miss Rose. Olha só, eu amo essa paleta, eu sempre misturo esses dois tons, esse dourado com esse champanhe. Eu acho que fica muito bonito, muito chique. Olha só essa explosão de iluminado, gente. Olha isso, quase um farol, como diria Clarice, da Make Sem Firula, né? E aí eu utilizei o delineador em gel da Outdoor Girl, acho que é assim que fala. E apliquei aí nos cílios inferiores com esse pincelzinho da Ico. E agora eu venho espalhando com esse pincel da Macrylan. É um pincelzinho de precisão, de cerdas naturais. E aí a tendência é que fique realmente acinzentado, e aí ou você pode colocar a sombra antes ou a sombra depois, né? Você vai escurecer um pouco mais com sombra, se você quiser, e aí eu reaplico a sombra iluminadora no canto interno. E, ó, em cima do esfumado, né, do delineador esfumado, eu utilizei o pigmento da Zanf, o mesmo pigmento. E aí eu achei que ficou super legal. Até retoco depois um pouco o delineador. Dou uma limpadinha aí, olha só, com a própria esponjinha que já tem pó, né? E aí esfumo bem. E depois eu retoco, olha só, o delineador um pouquinho para misturar o preto, né, com o pigmento. Olha só. Fica bem legal esse efeito, eu gostei bastante. Né? Não esperava usar o pigmento aí nos cílios inferiores, mas usei. E aí eu venho com o cotonete, né, para limpar aí essa região, para ser mais fácil da gente aplicar o lápis nude. Esse é um corretivo em lápis da Anastasia Beverly Hills, que eu já comprei há muito tempo atrás. Já tem bastante tempo. E aí eu preferi usar, né, o lápis nude na linha d'água. E aí eu passo a máscara de cílios nos cílios inferiores. E o batom escolhido foi o batom Mousse Vinil cor 10 da Zanf, tipo um gloss, né, gente? Olha só. E tô pronta, gente, rapidinho. Olha só, 10 minutinhos pra você fazer essa maquiagem. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!